votação da reforma da Previdência foi adiada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, por conta da pressão de deputados do Centrão e da oposição por mudanças no texto. Com isso, a expectativa do governo de aprovar a reforma nesta quarta-feira foi derrotada e a votação adiada para a próxima semana. O deputado Marcelo Freitas, relator da reforma da Previdência na comissão, negocia um novo relatório sobre o projeto que deve trazer alterações. O Centrão disse ao relator e ao secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, que caso o relatório não fosse alterado, trabalharia com a oposição para a aprovação de um texto em separado. A sessão da CCJ foi suspensa quando a bancada da Chupeta protestou contra o fato de o relator não estar presente no debate. Freitas estava, no momento, em reunião com líderes do Centrão. De tanto ser acionada, até a campainha da mesa em que estava o presidente da CCJ, Felipe Francischini, queimou. Vamos ver o momento da confusão. Robson, pode soltar. Eu peço a colaboração de vocês. A campainha queimou, não tenho nem campainha mais para tentar colocar ordem. Stop. Foi em votação. Não. Eu não aceito. Como vota a liderança do governo? Liderança do governo vota sim. O governo não pode ter maioria. Senhor presidente. Senhor presidente, vamos seguir com o presidente. Gleisi Hoffmann, Érica Cocai, Jandira Fegali cercando a mesa diretora. Não há obrigação da presença do relator. Vai sentar. Essa questão de ordem. Eles querem tumultuar, seu presidente. Maria do Rosário chegou junto. Estamos votando mérito, portanto, relator Gasparzinho. Deputados, peço calma. O fantasma. A campainha queimou, eu não consigo nem pedir atenção. No grito ninguém ganha nada. Vamos sentar, vamos tomar os lugares. Senta! Vamos votar uma matéria importante para o Brasil. Senta que o boi é manso! Abandonou a comissão! Senta que o boi é manso! Presidente, vamos acabar com essa palhaçada aí! Senta que o boi é manso! Ele não esteja presente fisicamente. Vamos sentar! Isso é a esquerda palhaçada, senhor presidente. Que palhaçada é essa? Vamos Isso é uma sentar! palhaçada da esquerda, senhor presidente! Vai mandar esse pessoal sentar! Virou moda invadir a mesa, virou moda. Tá querendo aparecer! Falou Chupeta, né? Falou Chupeta, olha só, o apelido que eu dei já estão usando lá na comissão desse ano também. Augusto Nunes. Eles querem, né? Ô Zé Maria, os aliados do governo já tinham errado a mão naquele momento, a gente comentou isso no dia, da comissão em que teve a participação do Paulo Guedes. A oposição foi lá, pegou as primeiras cadeiras, pegou a maior parte da oratória, quer dizer, os oradores que se apresentaram para falar primeiro eram os da oposição, eles chegaram cedo, fizeram todo aqueles ataques ao ministro Paulo Guedes, que teve lá de se virar sozinho e se defendeu muito bem. Foram chamados à atenção pela falta de estratégia e hoje, aparentemente, houve uma nova falta de estratégia, porque a oposição ficou cobrando, por exemplo, a presença do relator Marcelo Freitas, que não estava lá, estava negociando acordo com o Centrão, e a oposição acabou comemorando o adiamento dessa votação. E aí, Zé Maria? Antes de comentar, desculpe, Zé, porque eu vou te fazer perguntas. Primeiro, eu queria saber se é necessária a presença do relator. Segundo, eu pediria a você que desfizesse um mistério. O que está querendo o Centrão de verdade? Este é o mistério que ronda o Congresso Nacional. Olha só, Felipe, é uma história de bastidores ali na votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Esse papel aí do PT de ser oposição por oposição, tentando estragar aí o futuro do país para ganhar votos, né? Isso aí já era esperado. A novidade é que o Centrão se uniu aos partidos de oposição para derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Aqueles encontros, o presidente abriu a agenda, recebeu os presidentes e líderes dos partidos políticos, inclusive do Centrão. Isso não adiantou, porque na verdade eles saíram, foi muito bom e tal, mas não conversaram diretamente com o presidente, porque o presidente Jair Bolsonaro, vacinado, colocou testemunhas na sala. Então, o Centrão agora, Augusto, respondendo a sua pergunta,
quer demonstrar força e decidiu e está conseguindo controlar a reforma da Previdência no tempo e no mérito. Veja bem que esta decisão de adiar a votação da reforma da Previdência foi tomada porque sabiam que o Centrão quer mudar o conteúdo da reforma, ou seja, o texto, em pelo menos 3 pontos. Primeiro, não mudar a aposentadoria rural, não mexer naquela prestação continuada, o benefício de prestação continuada, e discutir a desconstitucionalização de parte da Previdência e o cerne, o coração da proposta de reforma da Previdência, que é exatamente a capitalização. Eles articularam o Centrão e, com o apoio do PT e dos partidos de oposição, eles conseguiriam aprovar um novo texto na Comissão de Constituição e Justiça. A estratégia do presidente da CCJ, o Felipe Francischini, e do governo, era de deixar todo mundo falar ontem, na terça-feira, esgotou o debate e o relator é necessário estar para esclarecer dúvidas, né? E hoje seria exclusivamente para votação. E aí o Centrão inventa essa articulação. Aí teve que ficar para a semana que vem. E eles estão articulando um novo texto a ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos desidratar a reforma da Previdência. De novo, é uma pena que os brasileiros ainda não tenham aprendido a se mobilizarem por causas e não só por nomes, né? E aí eu acho que o presidente Bolsonaro tem que entrar em campo com pronunciamentos e tal, pedindo a mobilização dos seus aliados, né? Dos aliados comuns, não também dos que têm mandato, mas dos seus aliados. Por quê? Porque essa turma aí é contra o Brasil, essa turma do berreiro, da chupeta aí, essa turma do Centrão, que não tem rosto, o Centrão, porque eles não querem aparecer naqueles cartazes de procura-se, porque é tudo bandido. O que eles estão querendo ainda é emprego e verba, cargo e verba. É sempre assim, e por isso é que eles não dizem o que querem. Eles querem outro texto, mas eles não conseguem apontar, né? Não conseguem debater pontualmente a reforma. Não queremos isso. Queremos isso. Apareçam, mostrem-se, porque eu só vejo manobra protelatória. Eles invertem a pauta, ficam usando essas histéricas que cercam a mesa o tempo todo, e nesse momento elas são mulheres, não podem ser tratadas com dureza porque são mulheres, elas que reivindicam o tempo todo o mesmo tratamento, acho que a mulher é igualzinha a homem. Nessa hora elas sabem, aí imagina a violência do macho querendo afastá-las da mesa. Que era o caso de chamar a polícia parlamentar e tirar de lá. Não pode atrapalhar assim, não pode. Mas mulher, né, nessa hora elas querem ser tratadas com flores que nunca mereceram. Bom, os do Centrão também são casos de polícia. Todos querem o atraso do Brasil, a permanência do Brasil na crise econômica. Então é hora de os parlamentares fiéis ao governo se movimentarem com mais entusiasmo, sem tanta atrapalhada. Ontem, na hora que o presidente da comissão perguntou lá se ele queria encerrar, né, fechar a lista dos oradores, dos candidatos a orador, e o Major Olímpio, por exemplo, se manifestou, foi consultado e disse, não, eles têm direito de falar e tal. Quer dizer, não sabe como fazer política o Major Olímpio. Agora eu estou confundindo, porque eu não sei se ele está nessa comissão, não, né? Não, ele é do Senado. Não, ele é senador. Fala do delegado Valdir? Então foi o delegado Valdir, foi confusão de quem deu a notícia, porque eu ouvi Major Olímpio. Então é o delegado Valdir que defende os que querem atrasar a reforma. Ele já tem feito críticas à reforma. Então nós precisamos de disciplina na bancada governista, né? Os deputados, não é governista não, é deputados que querem a reforma, que entendem a necessidade de uma reforma, mas com urgência. Agora, eles querem o feriadão, né? O feriadão da Páscoa, então jogam com isso.
Aí fica para a semana que vem. O que eles estão votando, esse é constitucional, o texto encaminhado, meu Deus do céu. Não vão aprovar nada lá, é só isso, é a ida para a comissão especial. E ainda assim, eles ficam atrapalhando porque apostam uns no quanto pior melhor, outros no próprio bolso. Fala, Zé Maria. É isso mesmo, não há nenhuma transparência nas decisões políticas da Câmara dos Deputados, porque sempre existem interesses menores e tentativa de fazer o presidente Jair Bolsonaro voltar para a velha política, o que já está descartado. Não foi um dia bom para o governo, né? O dólar voltou a subir, as ações caíram exatamente por conta deste adiamento. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entrou em cena, chamou os líderes no Congresso Nacional e tentou fazer a votação hoje, era o projeto, mas não conseguiu exatamente por conta desta posição do Centrão, que está intransigente, querendo mudar o texto da reforma da Previdência. Isso é irresponsabilidade, o Brasil não suporta mais tanto tempo assim de incerteza e de falta de investimento. São mais de 13 milhões de brasileiros sem emprego. Esta eu acho a pior cara da crise econômica, que é o desemprego. O cidadão desempregado, ele não tem dignidade, ele tem vergonha até de encarar a própria família, pensando que a culpa dele não é não. A culpa é de ações dos políticos como essas que nós estamos vendo aí na Comissão de Constituição e Justiça, defendendo seus próprios interesses e que a população que se dane. Quer dizer, isso é errado. Apresenta, né, Zé? Apresenta assim, o governo foi derrotado. Derrotado em quê? Quer dizer, não estão votando nada, não estão querendo. Isso daí a Câmara derrotando o Brasil. O Brasil que pensa, né, que presta e que quer que o país se desenvolva e que a gente comece a sair de uma crise econômica que produzida pelo PT e depois continuou com o governo do Temer. 13 milhões de desempregados, só isso. E fica a impressão de que o Centrão tá lá dizendo pro governo, se não fizer aquilo que a gente quer, a gente se junta a essa bancada da chupeta aí para derrubar a proposta de reforma da Previdência. Então, a gente vai ficar de olho nessa movimentação de bastidores, mas é claro que o governo tem que articular uma estratégia melhor para lidar com esse pessoal dentro das comissões.